FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa. Olá, eu sou Nira Gracias, esse é mais um programa da Rádio TV FASP. Hoje nossos convidados é o presidente do Sindiperj, Reinaldo Sayão. Tudo bem, Reinaldo? Boa tarde. Tudo bem. E o diretor executivo, José Mauro. Tudo bem, José Mauro? Tudo bem, Nira. Tudo bom, na medida do possível, na medida de acordo com as questões aí. Que o negócio, né, que a gente só fala, o servidor público quer ser atendido, né, nas suas necessidades, reivindicações e por aí, né? Então vamos falar sobre a reposição salarial, que há 6 anos ou mais se arrasta por aí. O que você que está sempre, o Zé Mauro está sempre na luta também, o Reinaldo, o que vocês têm a dizer sobre a reposição salarial? Bom, essa questão da reposição já tem, né, 6 anos mais ou menos que se teve a melhora no negócio do vencimento, mas era uma coisa que no nosso entendimento deveria ocorrer pelo menos anualmente em relação aos níveis índice de inflação, porque a gente vem perdendo sempre, né, o poder aquisitivo, o recurso que a gente tem. E como nós já estamos também numa fase que não tem aí, vamos dizer, perspectiva de planos de melhora salarial, pelo menos essa reposição viria tranquilizar muita gente, né? Abrandar um pouco a situação que vários servidores passam. Que nos últimos anos... Só para concluir, então, a Constituição manda que todos tenham reajuste salarial por ano. Todos. O Estado nunca cumpriu isso. Nós vivemos de arrecadação de imposto. O Estado arrecada imposto e não repassa isso aí para os servidores. Eles exigem um atendimento de qualidade, mas sem dar qualidade à família do servidor. Porque só com nós tendo reajuste salarial, nós podemos dar alguma coisa de melhor para a nossa família. No entanto, retiram tudo do servidor, né? Tira a previdência, né? E principalmente a saúde hoje. Né? Porque a saúde, você ganhando o que ganha, tendo que pagar um plano de saúde, com um salário mínimo, por exemplo, um servidor aposentado de 80 anos vai pagar quanto de plano de saúde? Mais de R$ 1.600. Como é que ele vai pagar um plano de saúde? Aí retiram os hospitais do servidor, que é o IASER, né? E não repõe nenhum salário, nenhum reajuste há 6 anos. E isso só algumas categorias, que outros já fazem mais de 20. Porque a própria saúde não tem reajuste, não tem plano de saúde para o servidor do Estado. Da saúde, da área da saúde. Da área da saúde, Porque eles estão pedindo o plano de saúde, não é de hoje. A mesma briga que a Previdência teve, eles estão junto conosco. Nós tivemos uma reposição fajuta, e hoje um servidor do Rio Previdência, por exemplo, ele tem um salário 2 vezes maior que o servidor da ativa antigo, né? Isso foi criado por eles, e no entanto nós ficamos sem saúde também, que era o IASER. E eu costumo dizer o seguinte, como é que o IASER sobrevivia? Ele sobrevivia de 4% da arrecadação do servidor, era descontado 2%, e da instituição mais 2%. Então, vivia de 4%. Se a nossa folha salarial completa é de 3 bilhões, então daria numa faixa de 120 milhões. Você perde hoje só para a saúde do servidor, ou seja, do IASER, 120 milhões por mês. Então, quer dizer, nós teríamos uma saúde de qualidade e adequada, não só para o servidor, como para toda a população também. E ficou por isso mesmo, né? Que os servidores contribuíam para... Contribuíam, a saúde nós contribuíamos, nós pagávamos, vamos dizer, cada servidor pagava 2%, e a instituição pagava mais 2%. E teria 4% de arrecadação, que também não era repassado esse dinheiro para eles. Ou seja, o Estado sempre ficou com as contribuições, tanto de servidor, né, quanto também da saúde. Cadê esse dinheiro? Bom, aproveitando essa questão, a gente tem até mais ou menos uma intenção de buscar, é o seguinte, com essa questão da saúde para servidor, que é muito difícil hoje, o plano de saúde é caro e pelos vencimentos, né, e aposentadorias que a maioria recebe, realmente leva praticamente mais de 50%, a gente vem tentando
conscientizar que o governo deveria, com esse dinheiro que está sendo restituído em relação aos que foram presos, né, que está sendo repatriado, que retorne ao Estado, que retorne, mas que reconstrua o IASERJ. Que o IASERJ para o servidor, até para a comunidade, a sociedade, porque os familiares todos, né, dependiam disso, poderiam ter um hospital que era um hospital considerado hospital de referência na América Latina e que hoje está lá um terreno baldio, virou um terreno. Demoliram o IASERJ, acabaram com o hospital que tinha essa importância toda, então que pelo menos no mínimo dê esse retorno de benefício com o dinheiro que está retornando para o Estado. Isso foi uma luta, até a FASP que participou, abriu o nosso auditório, né, um espaço para as pessoas, né? Uma briga longa. Foi uma briga longa e acabou naquele jeito, né? É verdade. Bom, mas pelo menos... Foi um horror, né? De madrugada. De madrugada, tirando paciente do hospital. CTI. E muitos até hoje não dizem onde foram parar. Mariléia sempre na luta sempre também, lutando, né? E aí foi considerado naquele momento que realmente não poderia ocorrer uma extinção do IASERJ por ele ser constitucional. Está no artigo 8º, assim como está o IPERJ, o Instituto de Previdência. O que foi feito erroneamente, que nós tentamos nessa luta, não conseguimos naquele momento, ele realmente extinguiu. Mas ainda estamos buscando ver uma forma de, se é para considerar justiça, hoje nós temos um governador, né, que é oriundo desta área, foi juiz, então que ele tenha uma sensibilidade e verifique melhor de que forma são feitas essas questões que politicamente prejudica muita gente no Estado. Isso aí, tem tantos meandros, né, no meio, né, que eu acabei de saber agora também, muitas coisas no meio, né? E a extinção do IPERJ se deu em 2007, né, no governo Sérgio Cabral também. 2007. Sérgio Cabral. 15 de outubro de 2007. Acrescentando até uma informação, que pela vontade naquele momento, todos os servidores do IPERJ, Instituto de Previdência, ficariam em disponibilidade no Estado. E com o mesmo vencimentozinho da época. Para achar um outro lugar. Entendeu? E procuraria. E existia uma lei, não, uma coisa que se não encontrasse, de repente poderia aposentar e tal, nós ficaríamos minguados. Mas a luta do sindicato foi positiva no sentido de que conseguimos pelo menos ficar na mesma estrutura do Rio Previdência, que não tinha servidores efetivos, foi aberto concurso e nós ficamos num quadro complementar, entre aspas, que não deveria, porque quem já atuava dentro do Rio Previdência quando criado eram servidores do IPERJ, os que tinham a prática, a experiência da Previdência, tá? E esse pessoal já atuava lá, e nós éramos um braço operacional apenas, né? Eles estavam como extra-quadro. Hoje, pelo menos, nós temos uma condição de estar, mesmo que nesse quadro complementar, com um vencimento melhor do que estaríamos se tivéssemos ficado em disponibilidade e talvez fora do Estado. Hoje estaria fora do Estado. A intenção era essa. A intenção era justamente mandar. Botar todo mundo. Era na época 480 efetivos e uns 800 aposentados. Entendeu? Então ficaria todo mundo à deriva. Eu costumo dizer que houve um momento, né, que é o Sérgio Cabral e Antônio Garotinho. Porque se você só poderia ter um único órgão de previdência, né, então como é que... Porque o Rio Previdência foi criado em 99. Né? Em 99, né? 99. O Rio Previdência. E então eles ficaram de 99 a 2007 tentando, né, se regularizar. Porque não tinha um servidor, porque em 99 foi criado, mas sem servidor. Eles não tinham tido concurso público, né, para o Rio Previdência. Os únicos concursados eram do antigo IPERJ. Então ficamos esses anos, 8 anos, né, na luta para que o Rio Previdência fosse extinto. Ele teria que ter sido extinto e o IPERJ teria ficado nativo, e foi ao inverso.
Distinguiram o IPERJ porque aqui as pessoas sabiam muito. E aqui, como você não sabe nada, né, em termos assim, no geral, né, eu vou criar uma coisa nova que ninguém sabe, eu vou poder fazer o que eu quero, e aqui eu não vou conseguir, porque se eu for pegar com os servidores antigos, eles vão saber o que eu estou querendo. Então a diferença é muito grande entre o antigo e o novo. Né? Não existe uma empresa nova, eu criei uma empresa hoje. O patrão sabe o que está fazendo, mas os funcionários vão aprender. Né? O próprio banco, né? Tem os caixas e tudo mais, você está aprendendo. Mas aqui não, aqui as pessoas já sabiam. Então o que acontece? Eu vou poder mexer no dinheiro, né? Como foi mexido em dinheiro, porque o aposentado ele é orçamentário, costumo dizer muito que o aposentado, eu contribuí para a aposentadoria. O servidor não contribui para a aposentadoria. Minha contribuição no meu contra-cheque, ela é benefício, ou seja, para pagamento de pensão. Isso eu falei dentro da LERJ, estou falando que eu continuo. Tanto que um colega uma vez perguntou. Fala ali com o servidor também que está ouvindo a gente. Onde está escrito isso? Não é gente, escrito. Presta atenção no que isso está não falando, é que é escrito. sério. Né? Isso se sabe. A nossa contribuição de servidor de previdência, ela é exatamente para o benefício. Nós tínhamos o quê? Auxílio natalidade, auxílio educação, compra de imóvel, tudo isso era com dinheiro da nossa contribuição. Onde foi para nós nosso dinheiro? Não sei. Eu costumo dizer também, para você prestar atenção uma coisa. É a mesma coisa se fosse... E o IASERJ também, né? E o IASERJ também, porque o IASERJ era 2% e o nosso era 9%. O que o Antônio Garotinho, junto com o Sérgio Cabral, fizeram? Pegaram os 2% do IASERJ, colocaram dentro do Rio Previdência e passou a ser 11%. Então, pode deixar que o IASERJ eu tomo conta. Acabaram com ele. Não só com o IASERJ, como pegaram o IPERJ também acabaram. Ou seja, eles não queriam servidores. Eles querem a terceirização, ou seja, as OS e as iniciativas privadas no todo. E acrescentando aí também que nessa carteira imobiliária que o IPERJ detinha, praticamente foi toda vendida. Foi passada para algumas possibilidades. E como você está citando aí, esse volume de recurso, né, eu acredito que intencionalmente foi para facilitar e criar aquela trust, Rio Trust Oil, algo de investimento em petróleo externamente, que o Instituto de Previdência do Estado, enquanto tinha sua autonomia, seu investimento, sempre fez com que todo esse valor que ele administrava se multiplicasse, não acabava, e agora acabou. A Rio Trust Oil levou 12 bilhões, não se sabe para onde. Então isso tudo é que nós gostaríamos que realmente fosse bem apurado e que retorne, porque no nosso entender foi uma atitude maléfica intencionalmente. Exatamente. Agora, é difícil, né? É difícil. Extinguiram o IPERJ, o IASERJ, mas não calaram as multas, né? Não, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Isso aí pode tentar. Disseram que nós éramos meia dúzia de coisa ruim. Né? Isso eu também tive que escutar. Sofremos castigo, mas sobrevivemos, estamos aqui. Né? E muitos nem estão mais aqui, outros estão na cadeia. Né? Foram visitar a cadeia. E nós não. Vocês estão aqui, né? Falando. Eles não estão visitando, estão morando. Estão morando, residência. Com mais de 200 anos já é mais do que uma residência. Né? E aí, como você citou, eu não sei, eu acho que a gente cita assim, quando coloca assim, não, do tempo Garotinho e tal, a gente tem que lembrar realmente que o Garotinho também era mesmo partido. Mesmo partido. Que todos fez greve de fome e tudo. Que todos lembro. Outros, né, fez greve de fome para dominar a coisa, mas a cúpula estava lá, mas a maioria dessa cúpula está presa. Mas daqui a pouco eles estão aí. Bom, não sei, pode ocorrer. O que eu quero é que o dinheiro, algum desse dinheiro que venha, reconstrua o IASERJ, por favor. Vê o seu governador. Principalmente o IASERJ trazer de volta para os funcionários. Que nós estamos essa é a meta de vocês? O retorno do IASERJ. É um ponto assim, é uma das metas, das principais. Os principais. O retorno do IASERJ com desconto de 2% para os servidores, ou seja, ativo, aposentado e pensionista. Né? Porque nossos pensionistas hoje estão sofrendo muito.
não só com a falta de reajuste salarial, como com o pagamento delas. O pagamento delas não é respeitado. Até a extinção do nosso órgão, o pagamento da pensionista era feito sempre nos últimos 5 dias úteis de cada mês. Inclusive eu fui um dos responsáveis por fazer a tabela de pagamento delas. Então nós nunca deixamos de pagar. Hoje eles recebem junto com o aposentado e o ativo. Coisa que não era. O ativo podia receber 15 dias depois, mas a pensionista não. Por quê? O dinheiro da contribuição nossa estava depositada. Entendeu? Então é muito triste ver que eles não respeitam a pensionista. Hoje mesmo querem fazer um plano esse plano de aposentadoria, de pensão, o plano de previdência, é uma autêntica brincadeira, né? Porque a nossa contribuição é única, o único que contribui para a previdência é o servidor público. A do Estado, do município, ele é exclusivo para servidor público. Eu não tenho iniciativa privada contribuindo para isso daqui. E com a terceirização, o que acontece com a terceirização? Ela vai para o INSS. Pois é, vai perdendo E a nossa previdência está perdendo dinheiro, porque todos os servidores, hoje, a grande maior parte, você entra em qualquer instituição pública, que está lá, terceirizado. Saúde, OS. Para onde vai essa contribuição? Vai para o INSS, ou seja, a nossa previdência fica aquém da contribuição. Então, como é que eu vou pagar algo amanhã se eu não tenho depósito aqui? Né? Vai criar o RJPrev. A princípio, já ouvi falar que é a capitalização. A capitalização, todo mundo sabe, você já perde esse dinheiro de saída. Né? Se você faz uma aplicação, qualquer coisa, qualquer tipo de capitalização, se você fizer de R$1.000, quanto é que já está valendo? 700. Né? Você já perde de saída. Tanto que eu já ouvi falar que se você ganhar salário mínimo hoje, você poderia ganhar até R$400 a pensionista. Se você vive com 1.000, como é que você vai receber 400? É brabo, né? Mudar totalmente toda a tua estrutura. Coisa esquisita, né? Isso acontece. Dá um copinho de água, por favor. Nossa, esquisito não, cai no nosso lugar. Bom, mas a Previdência é outra... A Previdência nós temos que lutar. Tanto que nós tivemos uma reunião com o atual presidente do Rio Previdência, e ele falou sobre isso. A nossa briga, na realidade, tem que ser dentro da LERJ. Porque quem faz lei é a LERJ, quem sanciona é o governador. E tudo isso foi feito dentro da lei. Ou uma lei certa ou errada, foi feita uma lei. Né? Se você vê, se um salário inicial de um servidor público hoje do Rio Previdência é 2 vezes maior do que um servidor público antigo, isso é possível? Não. Então eles criaram, ainda tem mais, criaram o mesmo, vamos dizer, o nosso era técnico previdenciário, né? O dele é especialista previdenciário. Uma pergunta que eu faço, eu costumo perguntar isso o tempo todo, como é que pode, né? Obrigada. Vamos um golinho de água rapidinho. Não, a mudança de nomenclatura, no nosso entender, foi justamente para poder posicionar essa questão de um quadro complementar. Porque a área, a execução, a função é previdenciária, é a mesma. Então, nós, do IPERJ, éramos técnicos previdenciários, né? Técnicos previdenciários e agente previdenciário. E auxiliar previdenciário, dependendo dos 3 níveis de escolaridade. Agora, a função, a atividade é previdenciária. Então, para quê? Analista previdenciário, assistente, né? Isso é mudança de nomenclatura. Na época, alguém sabia mais do que nós. Eu falei, mas você pode saber algo se você nunca trabalhou? Nós não existe universidade de previdência, existe? Não existe. Não saiba não. Quem ensinou eles? Os servidores antigos. Quer dizer, essa briga tem que ser dando alerta. Por mais que o presidente ou a mulher esteja escutando essa nossa conversa, né, que eu acredito que ele vai escutar realmente, que eles escutam. Então, presidente, vou falar diretamente para o senhor. Analise o nosso plano, porque isso foi uma brincadeira de governo. É uma irresponsabilidade. Categorias específicas, como são contador, administrador, dentista, que nós tínhamos, médico, assistente social, tudo isso é categoria específica. Nós tínhamos no nosso quadro, o técnico previdenciário nosso, seria o quê?
zoologia, pedagogo, as categorias que não são específicas dentro de uma empresa. Existe uma diferença muito grande. Isso o culpado é o deputado Sérgio Cabral e Antônio Garotinho. Entendeu? Isso mesmo, as coisas pioraram. Para vocês servidores do hoje, atual Rio, né? Não, foram ele. Quem criou o Rio Previdência foi o Sérgio Cabral junto com o Antônio Garotinho. Né? Tanto que o atual presidente na época, ele foi em uma discussão com o Kleber de Melo Júnior, ele foi brigar com ele lá na casa dele, e ao retornar, na segunda-feira, ele veio a falecer. Passou mal. Porque não aguentou de energia mais nervoso dele que não aguentou. Gente, nós temos muitas coisas aqui para falar, mas o tempo final aqui estamos falando, ó. Encerrou. Mas eu acho que já foi dado o recado aí de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser mandar também alguma pergunta aqui quando ouvir o nosso vídeo, vamos ver, pode mandar que eles retornam. Vocês retornam aqui? A gente retorna, mas só queria acrescentar que eu acho que nós esquecemos. É a questão agora que é voltada para que o governador realmente veja e cumpra esse prazo, né, do pagamento, mas que resolva o nosso 13º aqui, o pagamento disso, que se for possível... Principalmente na área da Previdência, né? Que nós temos um órgão arrecadador. Nós somos órgão arrecadador, o órgão arrecadador tem dinheiro em caixa. O nosso dinheiro não pode ter sumido. Tá certo. Né? É uma mágica aí. Tá bom, Mauro. Obrigado por sua participação. Reinaldo também. E voltem sempre aqui. Nós agradecemos e contamos sempre realmente com a federação e gostaríamos que todos os servidores que estão nos vendo, ouvindo, né, que realmente se conscientizem e fortaleçam as suas entidades, né, sindicais, que não entrem numa questão que está sendo colocada, que estão querendo mesmo cada vez mais diminuir a nossa ação. Ok, obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Sucesso para você. Te agradeço. Obrigado. FASP-RJ, Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Departamento de Comunicação, Nira Gracias, Isoneto Costa. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.